Você está ouvindo o Copcast. A ótica nossa é de que esse crescimento ele não vai parar. O cooperado que ainda quer, ele vai chegar lá na cooperativa, vai ser tratado com muito carinho. Esse é o diferencial. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Copcast, um podcast do Sicoob Paulista, a sua instituição financeira cooperativa. Eu sou Bárbara Munhoz e recebo no estúdio hoje José Aparecido Bonilha, conselheiro fiscal do Sicoob Paulista. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Bárbara. José, vamos começar do começo? Primeiro eu gostaria de te conhecer. Quem é você? De onde você veio? O que você faz hoje? Sou natural de Oswaldo Cruz, casado, esposa e 2 filhos, né? E um neto de 2 anos e 3 meses. Como eu disse, natural de Oswaldo Cruz, a minha vida, meus pais, pessoas simples, modestas, um início de vida muito difícil também, como qualquer um outro, acho que da nossa geração, poucos foram abençoados, né, que nasceram em berço de ouro. Grande dificuldade para começar nas escolas primárias, né? Depois para os colégios ginasial, né? E como todo adolescente na época sonhava em ter alguma coisa, em arrumar um trabalho, né? E esse foi o começo, assim, da minha vida. E perspectivas poucas, né? Família humilde, mas nunca desistindo. E procurando trabalho, e foi assim. Comecei a trabalhar no comércio, né? E na vida adolescente, estudo, comecei a jogar futebol, né? Foi onde eu comecei a me aproveitar de uma situação, uma dádiva dos céus, né? Que eu me destacava um pouquinho e comecei a fazer grandes amizades por onde eu passava. Até que arrumei um trabalho numa gráfica, né? E ali começou o desenvolvimento comercial meu, mas como empregado. Alguns anos se passaram e, politicamente, um grupo de Oswaldo Cruz compraram uma gráfica, aqui de Prudente, inclusive, né? Nesse momento, eu já trabalhava para algumas pessoas do grupo, mais na gráfica. E me convidaram, escuta, você não vai fazer a mudança? Falei, eu vou. Atrevido, como ninguém, né? Precisava ser atrevido. Era necessário que eu me destacasse, eu tinha que correr atrás, tinha que aprender no que era dos outros, porque eu não tinha nada. Eu vim para Prudente, fiz a mudança da gráfica para Oswaldo Cruz, continuei trabalhando, né? E jogando meu futebol, e trabalhando, e fazendo amizades. Até que eles mesmos decidiram dissolver o grupo e me deram uma participação nas ações da gráfica. Por onde eu fiquei por 45 anos com essa gráfica até 2019, onde realmente eu me aposentei do comércio. Mas o comércio foi uma coisa que me ensinou muito na vida. Foi uma faculdade e que nunca acaba, mas é uma faculdade que poucos aprendem e aproveitam, né? E nesse inteirinho eu fiz um curso de técnico em contabilidade e fui vivendo socialmente, né, na cidade, já como proprietário, microproprietário. E a minha vida foi assim, foi muito boa, e eu agradeço a Deus todos os dias por ter feito grandes amizades. E uma das amizades que eu fiz, grande não, que eu só reafirmei, né, que eu confirmei, foi com o Suga, que a gente é amigo de infância, né? Nascemos praticamente no mesmo bairro. Nos separamos ele foi estudar fora e tal, se formou, e eu continuei em Oswaldo Cruz. Até que ele voltou para Oswaldo Cruz e tal. E como presidente da Associação Comercial, ele na época me convidou para participar do grupo da Associação Comercial. Eu aceitei, conhecendo ele como eu conhecia já, né, desde criança. E daí um tempo também, 2 mandatos após o dele, eu acabei assumindo a Associação Comercial também. Então a vida da gente foi uma vida assim, eu agradeço a Deus, porque eu não tinha, como diz na gíria, nem um jornal para cair morto em cima. Mas eu consegui algumas situações, e a posterior, o Suga como vice-presidente da
na cooperativa também. Num, a gente tinha, o Conselho Fiscal tinha que fazer aquela renovação, que deu 1/3. E ele me convidou. Falou, você não quer participar com a gente da cooperativa? Eu era cooperado, né? No Conselho Fiscal, eu falei, se eu servir para alguma coisa, eu vou. Eu fui e a gente foi eleito. Em 2013, se não estou enganado, e de lá para cá, a gente foi eleito. E logo em seguida, a eleição do Conselho, eu iria como um efetivo, então o próprio Conselho elegia o coordenador. E me elegeram como coordenador naquele dia. E eu tremia que nem vara verde, né? Porque, mas como? Eu estou entrando agora, eu preciso de aprender alguma coisa. Não, mas você consegue, não, você tem competência para os outros dois afinaram. Bom, e de lá para cá, eu estou no Conselho Fiscal até hoje e com muito orgulho, sabe? Porque conheci muita gente. A cooperativa é fantástica, né? E como coordenador, vivenciando tudo dentro da cooperativa, né? Então, rapidamente, esse é o Cido Bonilha. Senhor Suga, né, como o senhor comentou, né, senhor Cido Bonilha, é o Edson Sugawara, ele é o Sim. vice-presidente do Isso. Cicobi Paulista. Isso. Pra quem não conhece, que eu acho um pouco difícil, né, ninguém conhecê-lo, Suga, como nós carinhosamente chamamos ele, né, e vamos voltar um pouquinho. Sim. Eu gostaria de saber como começou a sua trajetória no empreendedorismo. Isso é, você falou que aquele grupo se dissolveu, eles passaram uma parte, né, colocaram como sócio, né, dessa gráfica. E o senhor acredita que foi por obra do acaso? O senhor enxerga como uma oportunidade? O que o senhor pensou naquela época a respeito disso? Achou que ia dar conta? Já estava há um tempo lá, né, trabalhando na parte comercial, mas eu gostaria de saber mais a fundo como que foi esse período para você. Foi muito importante, porque eu sempre sonhava muito, né? Eu sonhava em ter alguma coisa, porque, na verdade, no início da minha vida, quando criança, eu não via horizonte nenhum, né? E eu tinha que aprender sempre no que era dos outros. E foi assim, eu vou aprendendo, porque um dia eu teria alguma coisa que será minha. E aconteceu. Não sei se foi obra do acaso, mas eu sonhava muito. E empreender, depois que você começa, você não para mais, né? E foi assim, trocamos todos os equipamentos, nos anos 90, trocamos todos os equipamentos. Aí eu que corria atrás, eu ia para São Paulo negociar. Eu nunca comprei um equipamento sem que eu visse funcionar, sem que eu estivesse no local, sem que eu, né, tivesse o dedinho em cima ali. Então eu não posso dizer se foi obra do acaso ou se realmente estava escrito, né, que tinha que ser assim. E o legal é que o senhor já tinha trabalhado do outro lado, né? Como empregado. Sim. E aí assumindo a posição de um líder ali. Mudou muita coisa em relação a isso? Muda muito, mas eu acho que você tem a oportunidade de saber avaliar melhor as coisas. Aquilo que você não queria quando você era empregado, você não pode fazer depois que você está no comando. Então dá para você equilibrar bem as coisas, desde que você tenha vontade de equilibrar. Senão você desequilibra também, né? E olhando para sua trajetória, quais os principais desafios que você enfrentou, senhor José? Para pensar um pouquinho, né? Eu acho que enfrentei muitos desafios, mas eu nunca me dei por vencido. Sabe? Nunca me dei por vencido. E para o principal desafio, eu acho que a convivência dentro do comércio, ela é um desafio que a gente, todos os dias você precisa, como eu tenho um amigo que diz assim, né? Você tem que matar um leão por dia, mas não é difícil você matar um leão por dia. Difícil é desviar das antas, né? Que está no seu caminho. Então isso todos os dias, o desafio maior é esse, é você conviver e sobreviver nesse mercado, no comércio. Como que era o mercado naquela época? O mercado gráfico, assim que o senhor começou, depois que o senhor assumiu, como que era? Era um mercado bom, um mercado valorizado, porque eu quando eu assumi, eu era montador de chapa, chamava chapa, né? Montava as matrizes, eu era montador. E eu me dedicava muito. Tudo aquilo que eu peguei para fazer, eu sempre me dediquei muito. Eu queria estar, eu não podia não ser o melhor, mas eu queria estar entre os melhores, né? Então, era um mercado muito bom. E hoje você sabe como esse mercado está em extinção, né?
Hoje não tem mais espaço para pequenas gráficas. Não tem. Infelizmente não tem. A tecnologia está aí. E para nós também, no Conselho Fiscal, a tecnologia veio numa hora excelente. É um assunto para daqui a pouco. O ônus e o bônus da Ônus e o tecnologia, não é? Exato. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre a cooperativa. O senhor entrou logo no começo, né, da cooperativa, um pouco depois dos sócios fundadores, né, propriamente. Gostaria de saber como que era o cenário naquele período em relação à cooperativa. Para mim, em relação à cooperativa, eu estava como um simples cooperado. Comecei a conhecer a cooperativa depois daquele momento que a gente entrou, e mais ainda depois que eu comecei a participar do Conselho Fiscal. Aí sim que entrou realmente, que eu entrei para conhecer, né? Aí aquela vontade de conhecer, estudando, né? Participando, muito com o Suga, porque a gente viajava de Oswaldo Cruz para Prudente sempre, né? Então, e depois, como nós temos também uma assessoria muito, muito boa no Conselho Fiscal, que é do Carlos Renato, né? O gerente de compliance, né? Dos controles internos, então nos auxilia muito. E, para mim, cada dia é um dia novo e de muito orgulho por participar de um grupo tão seleto como esse. Com certeza. O senhor foi convidado pelo próprio senhor Edson Sugawara? Convidado por ele para participar, se eu não queria participar, né? Porque ele me conhecia um pouco, porque eu fui voluntário a minha vida inteira, em instituições, em entidades em Oswaldo Cruz. Como eu sou nascido e mal criado lá, né? E eu me relacionava muito bem, então você é convidado, são sempre os mesmos, né? E foi assim, pelo Suga, eu fui convidado e aceitei. Foi em que ano, você se lembra? Se não me engano, 2013. 2013 mesmo. O senhor entrou para a cooperativa. Hoje. Segue até hoje. Até hoje. E o que te motivou a apostar? É claro que apostar na cooperativa. É claro que o senhor já conhecia o senhor Edson, né? Acho que muito da sua tomada de decisão veio sobre isso, né? Essa relação que o senhor tinha com ele. Mas o que te fez acreditar e apostar, de fato, as suas fichas em uma cooperativa que estava começando a caminhar ainda? Bom, um pouco de abuso da minha parte, mas eu sempre aceitei desafios. Inclusive, algumas pessoas me questionaram, eu falei assim, olha, eu nunca entrei num lugar para perder. Né? Eu acredito na cooperativa. Acredito no pessoal que está na frente, que está no comando. E se me convidaram, eu vou entrar de cabeça. E foi o que eu fiz. E não me arrependo. Olhando hoje para como o Cicobi Paulista está, né, tudo que ele conquistou, até os desafios mesmo que ele enfrentou, qual que é o sentimento do senhor em saber que esteve apoiando a cooperativa lá no começo? Olha, vamos dizer assim, é um sentimento de orgulho, né? Eu me sinto assim muito valorizado, né? Pelo que eu já falei, por ter sido convidado e gratificante. É gratificante. Né? E gratidão por aqueles que me puxaram, né? Que eu posso falar que é o Suga. Ele enxergava, porque já me conhecia, né, e tal. Enxergou um companheiro que poderia dar alguma coisa também, né? Porque entrar só para receber, não tem que entrar para se doar. Ele já me conhecia, ele sabia que eu era assim. Eu acho que sim, né? E o senhor comentou que foi eleito coordenador do Conselho Fiscal? Pelo né? Conselho, na primeira eleição. Em 2013 mesmo? 2013. Em 2013. Fala para quem não conhece, o que faz um conselheiro fiscal? O conselheiro fiscal, bom, o próprio nome diz, né? Fiscal, né? Na cooperativa, a gente analisa todas as operações de crédito, né? A documentação toda passa pela mão da gente. E todos os relatórios, né, passa pela mão da gente, tá? E a gente tá ali para ver se tem alguma falha, desde que a gente consiga enxergar, porque às vezes passa que a gente não vê, né? Mas eu tenho, os meus parceiros são excelentes, né? Eu tenho um contador, tenho um escritório de contabilidade, o Aguinaldo, em Rio Claro, tenho um advogado, um especialista também, que é o Bibiano, de Santa Cruz do Rio Pardo. Então é uma equipe, essa última equipe nossa, porque já passaram
Em 2013, eu fiquei 2 anos, era de 2 em 2 anos que faziam a eleição, que renovava o conselho. 2013, 2 anos, depois 2014, 15, mais 2. Fiquei 3 mandatos de 2 anos, 16, 9, 10. E acho que esse é o terceiro mandato de 3 anos, se não estou enganado. São 6, 9 e 6, tá indo para 15 anos. Não, 10, 2013, 10, não, segundo mandato de 3 anos, é alguma coisa assim. Aham. Então, é por aí. E o trabalho nosso é esse, de estar, de coordenação, de contato com a sede, contato com a secretária, contato com o Carlos Renato, contato com o conselho de administração, né, com os diretores. Mas a gente faz aquilo que está dentro das normas e que a gente deve fazer, né? Que isso na verdade, fazer verificação de documentos, né? E como a contabilidade ela surgiu na vida do senhor? O senhor disse que fez um curso, né? Enquanto... Não, eu sou técnico em contabilidade, sou formado, né? Só foi por acaso. Por acaso. Porque era a escola que eu podia, na época, fazer. Porque eu não tínhamos condições. Foi no início da nossa conversa, família modesta, eu não tinha como fazer faculdade fora. Eu tinha que trabalhar e estudar. E não tinha, a situação era bem delicada mesmo, sabe? O nosso presidente andou de bicicleta, né? Eu andou a pé primeiro na faculdade, né? Conheço o Suga, conheço a história dele, né? E eu não tinha nem bicicleta para andar. Sim. E foi, de certa forma, a contabilidade que te proporcionou o que o senhor tem hoje no Conselho Fiscal, E né? no Conselho Fiscal. Porém, na minha vida, eu usei como administrador a vida inteira na empresa. Para administrar o seu negócio, no Oswaldo Cruz. E o curso de contabilidade é um curso que abre muito campo, né? Eu acho que antes da administração eu faria contabilidade novamente. Que bacana. E ao longo desses anos, qual momento o senhor considera mais simbólico da cooperativa? Olha, eu não sei se seria simbólico, se eu vou responder a sua pergunta, tá? Mas que virou a chave, na minha ótica, foi o Create. E logo após o Create, foi a Covid. A Covid. Nós estávamos para implantar a plataforma digital no Conselho Fiscal. Vou falar do Conselho Fiscal. Tá? Sim, claro. E em março, em janeiro ou fevereiro, a gente foi para Londrina, ver que eles já estavam usando a plataforma digital lá, o Conselho Fiscal de lá, de uma cooperativa, não lembro o nome, se era Metropolitana, não lembro o nome. E fomos para lá, o Conselho Fiscal nosso inteiro foi. Voltamos. E logo em março, dia 20 de março, parece que explodiu, né? Foi dia 20, a gente ia ter uma reunião no dia 20, foi dia 18, alguma coisa assim. A Covid estourou. Então, nós não podíamos mais fazer a nossa reunião presencial. Aí a gente teve que fazer na plataforma digital. Então, esse para mim foi um momento fundamental, a virada de chave. Não sei se é isso que você... Sim, com certeza. E dali para cá, aí até hoje alguém me pergunta ainda, o que você acha melhor, digital ou presencial? Para relacionamento, presencial. Agora, para ser produtivo, o digital. Na minha ótica. E na ótica fiscal do senhor, como que foi esse momento enfrentado pela cooperativa durante e após o Covid? Houve resquícios dessa pandemia, né, que assolou todo mundo? Como que o senhor enxerga a performance da cooperativa durante esse período? Eu creio que a cooperativa também, ela evoluiu muito, muito rápido. Porque era fazer ou fazer. A forma digital, eu acho que veio para a gente crescer rápido, muito mais rápido. Porque passou a ser mais econômico. Não é? Passou a ser mais econômico. As despesas que a gente tinha de viagem, tudo, a gente passou a economizar todo esse tempo. O tempo que a gente ganhou, né, com nessa forma digital, eu creio que a cooperativa em si, a diretoria, o conselho de administração, mesma coisa. Economia geral e tempo aproveitado muito maior. Eu não abro mão do presencial porque é um relacionamento social, mas o digital
na minha ótica, para o Conselho Fiscal foi ótimo. Você vê, nós temos um de Rio Claro e um de Santa Cruz do Rio Pardo e um de Oswaldo Cruz. E a sede aqui em Prudente. Olha o deslocamento que... E até mesmo os próprios instrumentos, eu acredito, utilizados por vocês, né, para fazer essas análises. A gente conversava há pouco que a tecnologia extinguiu algumas profissões, enfim, como foi a gráfica, o caso da gráfica, alguns segmentos, né? Mas veio para ajudar no caso do Conselho Fiscal, né? Falando aqui como conselheiro fiscal, vocês utilizam ferramentas também que ajudam a fazer essas análises, é tudo digital. Sim, fantástico. É clique. Você faz uma análise de um contrato, você demora porque você vai ler ele inteiro, né, tal. Mas você dá um clique, você muda de contrato, você muda de aquilo que você quer, você busca dentro do contrato, com um clique sentado numa cadeira, na frente do computador. Você ganha muito tempo. Nas reuniões presenciais, se perdia muito tempo, sabe com o quê? Eu sempre comento, né? Com conversas assim, paralelas. Conversa paralela toma um tempo danado da produtividade nossa como conselheiro fiscal. E aí a tecnologia, então, veio para ajudar até mesmo nisso. Não, mas ajudou muito. Muito. E o que mais te orgulha quando o senhor olha para a trajetória do Cicobi Paulista? O que mais me orgulha a coragem dos fundadores. Eu sinto orgulho da coragem dos fundadores de ter um grande amigo dentro, né? Um grande amigo dentro. E isso é questão de orgulho para mim. E eu ser convidado, né, para participar. Com certeza, a cooperativa aí completou recentemente 18 anos, né? É uma cooperativa que, às vezes, algumas pessoas olham de fora e pensam, 18 anos não são 8, mas, assim, por tudo que o Cicobi Paulista conquistou, né, ao longo desses 18 anos, eu acredito que o orgulho ele seja muito grande, né? Porque foi uma das cooperativas mais jovens a atingir a marca de 1 bilhão em ativos administrados. Temos esse número bem importante, né? E isso é uma questão de orgulho também, né? Principalmente para a gente que está no meio da gestão, né? Eu estou no meio também, quer queira, quer não, o conselheiro fiscal está no meio, participa diretamente, né? Então é muito orgulho que eu posso dizer assim, olha, eu faço parte do Cicobi Paulista. E como vocês se dividem nas tarefas do Conselho Fiscal? Alguém fica responsável pela análise de contratos, como o senhor estava comentando? Como que funciona essa dinâmica com cada um em uma cidade? Como que é o dia a dia? A plataforma digital veio para facilitar isso tudo, né? O dia a dia nosso é o seguinte, no primeiro dia do mês, primeiro dia útil do mês, eu faço uma solicitação ao departamento, eles me enviam todas as operações de crédito, né? Todos os contratos e operações de crédito, para que eu faça um filtro. Eu puxo essa responsabilidade para mim, como sou coordenador, estou coordenador, né? Eu faço um filtro, faço um arquivo e retorno para o departamento, para que eles separem aqueles processos, né? E nos enviem de volta. Aí, como eu fiz o filtro, eu faço mais um filtro para os meus parceiros, são 2. Nós temos temos 2 tipos, né? Eu puxo para mim todas as operações de funcionário, de diretores, né? De conselheiros. E os demais eu passo para eles. Então existe essa divisão. É uma tarefa para cada um. E do mais, o trabalho do coordenador é realmente fazer a coordenação, assinar documento, repassar para eles, fazer um filtro antes de passar para eles, né? Então é um trabalho, hoje já é simples, mas sofri muito porque não tinha prática, né? Essa plataforma digital, logo a gente aprende rápido. Quem quer aprender mais, deu um pouquinho de trabalho. Mas para mim é gratificante. Justamente sobre isso que eu ia te perguntar. Como que foi esse começo? O senhor falou que tremeu igual vara verde. Como que foi? Foi assim mesmo. Foi assim mesmo. Mas eu tinha as pessoas que estavam na sede, as pessoas me ajudaram muito, né? Pode dizer para você, eu nunca fiz um curso de informática. Aprendi tudo no dia a dia. Na prática. Tudo que eu sei, né? Sim. A minha tarefa ali. Necessário é a sua função, necessário né? É a minha função, E eu tenho 2 filhos, um filho formado na TI
mas tá fora, e o outro trabalha na área de financeira, né? Mas está fora também, na área de adquirência. Que legal. Mas foi tudo assim, mas foi assim, foi mais um desafio, que era um desafio, cada dia, né? Um desafio diferente. Com certeza que o senhor conseguiu vencer, passar e já foram anos. Acho que estou vencendo. Ainda está vencendo, né? A gente nunca sabe tudo, nunca aprende tudo, né? Mas cada dia que passa a gente não dá um passo para trás, tem que dar um passo para frente. Bom, e a gente sabe que o Cicobi Paulista nasceu nas associações comerciais aqui da região. O senhor, enquanto comerciante, também já esteve ali do outro lado. Eu gostaria de saber, na sua visão, o que muda para o empresário quando ele deixa de ser cliente e ele passa a ser cooperado? Eu costumo dizer o seguinte, que porque ele não é o cliente da cooperativa, você fala do banco. Exato. Tá. Nas instituições financeiras tradicionais, ele é só mais um cliente, né? Na cooperativa, ele é, de fato, o dono do negócio, né? Para alguns, ele realmente tem o sentimento de pertencimento, ele colabora. Outros não, alguns continuam, não são todos, né? Eu não sei se a ficha não cai, ele ainda acha que ele é cliente da cooperativa, mas ele é dono, né? Para mim foi muito bom porque você é dono. Você tem liberdade, você tem um tratamento humanizado na cooperativa. Os bancos hoje, para você entrar lá dentro, você tem que falar até o que você quer fazer, que você vai fazer lá dentro. Não entra para começar, né? O cliente hoje não entra mais em banco, é muito difícil. Na cooperativa você tem um tratamento humanizado. Então, para mim, isso aí foi o que mais me deixou assim, à vontade, mais me deixou valorizado, foi isso. O senhor diria que esse tratamento humanizado é o diferencial, de fato, de uma cooperativa do Cicobi Paulista, especialmente? Com certeza, com toda certeza. E eu vou todos os dias lá no PA. O Edson também vai todos os dias, o Suga, né? Vai todos os dias também lá no PA. Então é o pertencimento. O dia que eu não vou lá tomar um cafezinho, eu não me sinto bem, tá faltando alguma coisa. Que bacana. Mesmo que não vá para operar nada, enfim, só mesmo a questão de ir lá visitar, ver como as coisas estão, não é? Ver os funcionários como estão, né? Que também são cooperados, né? Com certeza. E esse é o contato físico que a gente faz. Para que os outros demais cooperados também vejam que a gente está lá. É importante, eu vejo como importância. Sem dúvida. E o Cicobi Paulista ajudou em algum momento o negócio do senhor? Não, para mim, o Cicobi Paulista, o que me ajudou foi na minha formação financeira, né? Que a partir do Cicobi Paulista que eu comecei a ver a parte financeira com outra visão. Tudo que o senhor praticava no Cicobi, o senhor levava, então, de ensinamento para o negócio. Para o meu dia a dia, né? Para o meu dia a dia. Não só na empresa, mas na vida, né? Sim, na vida, exatamente. Né? Então foi muito importante. O Cicobi Paulista, para mim, foi muito importante. É muito importante. Continua sendo, não é? E o que significa hoje para você ver novos cooperados chegando até a cooperativa? O senhor que foi um dos primeiros lá atrás, né, que acreditaram nessa iniciativa. Como é enxergar a cooperativa dobrando, triplicando de tamanho e cada vez mais novas pessoas chegando? Bom, é uma questão de orgulho mais uma vez, tá? De contentamento. E também o que a gente faz, principalmente na cidade pequena como a nossa, é estar convidando pessoas para participar da cooperativa do Cicobi Paulista, né? E que eles também convidem outros. É um trabalho. Olha, eu fico assim muito feliz com isso. Esse aumento, esse crescimento da cooperativa do Cicobi Paulista e do cooperativismo em geral, né? Hoje no Brasil já a faixa aí de operações de crédito, o cooperativismo já está incomodando os bancos, né? Pois era justamente isso que eu ia perguntar para o senhor. Como que é? Porque ao passo que a gente vê os bancos tradicionais fechando as portas, né, em muitas cidades, principalmente cidades do interior, o Cicobi e demais cooperativas continuam avançando, né? Fala um pouquinho sobre esse cenário financeiro aí, sobre a ótica do Conselho Fiscal. Olha,
Bom, a ótica do Conselho Fiscal é sempre. O Conselho Fiscal é um órgão que está sempre com o pé atrás, né? Nós costumamos dizer o seguinte: nós cobramos muito, muito, nós cobramos muito. A nossa função é essa. Mas se nós fôssemos diretores, a gente faria aquilo lá, né? Porque eles têm que fazer. Mas a ótica nossa é de que esse crescimento ele não vai parar, não vai parar, né? E tem que ser assim. O crescimento financeiro do país. Hoje nós estamos na área de agro, por exemplo, está meio assim capenga, é sistema de governo, né? Mas o agro não para, o comércio não para, né? Então temos que crescer, temos que estar sempre gastando a sola do sapato. E como esse tratamento humanizado, mais ainda você tem que, né? Porque aí não entra mais só isso aí. Apesar que as nossas operações também tem muitas já feitas digitalmente, né? Muito contato digital. Hoje a cooperativa está quase que está com 90 e tantas coisas, né, por cento na área digital. Uhum. Eu acho que é um caminho sem volta, não tem jeito. Mas aqueles que ainda querem, o cooperado que ainda quer, ele vai chegar lá na cooperativa e vai ser tratado com muito carinho, né? Esse é o diferencial. Será atendido da melhor forma, escolhendo tanto o contato corpo a corpo, né, Corpo frente a corpo, frente, isso, como também o digital. porque os nossos colaboradores também estão preparados para, né, orientá-los digitalmente, né? Então, Com certeza. a cooperativa tá no caminho certo, creio. Com certeza. Né? E estamos entre as 150 melhores empresas para se trabalhar. Isso Para se também trabalhar, é um motivo de orgulho, né? Porque Muito. representa todo um sentimento de pertencimento dos próprios colaboradores, Sim, né? é. Estamos entre as 10 maiores do estado de São Paulo. Isso também, acho que vem muito ao encontro da pergunta que eu fiz para o senhor, né? De como uma instituição financeira cooperativa, ela avança ao passo que as tradicionais, elas declinam, né? Justamente por essa questão de sentimento de pertencimento, de um atendimento humanizado, não é? Eu, quando estive na associação comercial, eu pregava uma coisa: a porta do sucesso está no atendimento. Não é diferente em lugar nenhum. Seja na cooperativa, os bancos estão mudando agora, mas estão fechando as portas, seja no comércio, qualquer lugar. A porta do sucesso está no atendimento. E depois vem uma sequenciazinha, né? Mas o primeiro é o atendimento. E como o senhor enxerga o futuro do Cicobi Paulista? O futuro é maravilhoso. O futuro é cada vez batendo as metas mais e mais e mais. O Cicobi Paulista não vai parar de crescer. Eu acho que eu não vou ver mais, né? Nós vamos passar, mas vai continuar crescendo e crescendo e crescendo. E qual mensagem o senhor gostaria de deixar para os cooperados que já são parte, mas os que ainda, de repente, têm alguma dúvida? Ai, poxa, será que entro ou não? O que o senhor diria? É o seguinte, eu digo que os cooperados que estão, né, que tragam novos cooperados e mostrem para eles o que é o Cicobi Paulista, o que é o cooperativismo, né, mas o que é o Cicobi Paulista, porque através deles, e que eles vistam a camisa e tenham o pertencimento, porque os benefícios para os cooperados são muito grandes. Não é vantagem, são os benefícios. E quanto mais cooperado, quanto mais nós operarmos com a cooperativa, mais benefício nós teremos. O benefício, ele é por a localidade, né? Por cooperado, pela localidade, para a sociedade, em geral, né? E oxalá para o país. Os benefícios são grandes. Haja visto que o ano passado uma média deu mais de 9 mil e alguma coisa, né? Por cooperado. Os benefícios que deixaram de gastar com bancos, né? Exatamente. O senhor pode nos explicar rapidamente como que funciona essas sobras, né? Muita gente tem dúvida de como isso funciona. Nos bancos tradicionais, o lucro é dividido entre os acionistas. Numa cooperativa, instituição financeira cooperativa é diferente, não é? Aí tem sobras, né? As sobras tem umas regras, né? Tem umas regras. Mas esses 9 mil e pouco foram o que foi
que o cooperado deixou de gastar. Sim. Uhum. As sobras vai para a Assembleia e a Assembleia que decide, né, o direcionamento que vai para as sobras. Ou vai para o capital, vai para a conta corrente, a Assembleia que decide. Ou seja, numa cooperativa, de uma forma ou de outra, o cooperado ele nunca deixa de ser o dono, ele sempre está participando ativamente das decisões, não é? Exatamente, ele vai participar, né, como se ele estivesse presente. Hoje ele tem representantes, né, mas como se ele estivesse presente. Senhor José Aparecido Bonilha, eu agradeço a presença do senhor aqui no Copcast. Eu que agradeço a oportunidade que você nos deu, Bárbara, tá, de estarmos aqui, né, contando um pouquinho da nossa história, falando um pouquinho do Cicobi Paulista. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Copcast. Se você quiser assistir aos outros episódios ou ficar por dentro das notícias que envolvem a cooperativa, siga o Cicobi Paulista nas redes sociais.